Todo cristão precisa entender qual é a sua missão, qual é o seu propósito no reino de Deus. Jesus nos chamou para uma missão, assim como ele identificou a Pedro, que era um pequeno fragmento tirado da rocha, eu e você também somos esse pequeno fragmento tirado da rocha. Fique comigo nesse vídeo, entenda o que Jesus quis dizer com Pedro até o final. Em Mateus capítulo 16, a partir do versículo número 13, eu gostaria que você lesse aí na sua casa, pegasse a sua Bíblia e pudesse ler, que você vai se surpreender. Olha, Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas lá fora dizem que eu sou? E os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas. E olha que interessante, eles classificaram Jesus somente como os heróis da fé daquela época. E Jesus faz essa pergunta assim para os seus discípulos: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Pedro, cheio do Espírito Santo, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor, Tu és tudo aquilo que nós necessitamos. Era essa verdade, era essa resposta que Pedro estava dizendo para Jesus automaticamente. É essa verdade que eu e você precisamos ter consciência, que Jesus é o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso libertador. E quando Pedro tem essa revelação, Jesus fala assim: Pedro, bem-aventurado é você, Simão Barjona. Simão Barjona significa Simão, filho de Jonas. Só que o nome Simão significa oscilante, aquele que vacila. E Jesus, nesse momento, muda o nome de Pedro. Ele fala assim: olha, Simão Barjonas, bem-aventurado é você. Como você teve essa revelação, eu te digo que agora tu és Pedro. Jesus estava querendo dizer o seguinte para Pedro: tu és Petrus. O nome de Pedro significa um pequeno fragmento tirado da rocha. Jesus estava querendo dizer assim para ele: a partir de agora, você não vai ser mais o Simão oscilante, mas você vai ser essa pedra tirada da rocha. Quem é a rocha? O próprio Cristo é a rocha. Jesus estava querendo dizer para Pedro assim: olha, Pedro, a partir de agora você é uma pedra tirada de mim. Você é um pequeno fragmento tirado da rocha. É por isso que quando o apóstolo Pedro foi escrever as suas cartas, ele diz que nós somos como pedras vivas, nós somos um edifício santo, real, porque nós somos edificados sobre esta pedra que é Jesus. Quando eu e você reconhecemos quem é o Cristo, através da revelação que vem de Deus, automaticamente nós reconhecemos quem somos nós. Eu e você precisamos diariamente buscar e compreender quem é o Cristo revelado nas Escrituras e pedir ao Espírito Santo que venha nos mostrar, abrir os nossos olhos para que a gente possa entender também todos os dias qual é a nossa identidade no Senhor. Mas o mais interessante dessa história é que Jesus continua e fala assim: olha, Pedro, porque você teve essa revelação, deixa eu te falar algo. Eu vou te dar as chaves do reino do céu. O que é as chaves do reino do céu? O Evangelho. Eu e você também temos acesso a essa chave. A chave que abre e fecha o céu para colocar pessoas lá. O Evangelho é o poder de salvação para todo aquele que crê. Essa chave que Jesus estava dando para Pedro. É por isso que lá em Pentecoste, quando Pedro vai fazer o seu primeiro discurso no livro de Atos, 3.000 pessoas se convertem. Por quê? Porque Pedro entendeu qual era essa chave que ele poderia usar para o reino de Deus. Eu e você também podemos usar essa chave. Podemos utilizar e devemos utilizar essa chave para alcançar outras pessoas. Que nós possamos fazer um bom proveito dessa chave que nos foi dada para resgatar a vida, que nos foi dada para alcançar pessoas. Pedro soube usufruir bem dessa chave que ele recebeu de Jesus. E interessante que um pouco mais para frente, Jesus, ele adverte a Pedro. Por quê? Porque Jesus falou: olha, agora que vocês tiveram essa revelação, vamos para Jerusalém, porque convém que eu seja crucificado. E Pedro tentou impedir Jesus que fizesse isso. E Jesus foi e falou com Pedro assim: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, você não compreende as coisas de Deus, mas dos homens. Olha só, quando eu e você temos revelação dos céus, quando eu e você temos revelação de Deus, nós compreendemos as coisas de Deus e fazemos as coisas de Deus assim como Pedro. Mas por um momento que eu e você permitirmos agir na nossa carne, na nossa emoção, ao invés de ser um pequeno fragmento tirado da rocha, eu e você também podemos nos tornar uma pedra de tropeço. Isso foi o que aconteceu com Pedro, e para a nossa advertência, que nós possamos agir totalmente no Espírito, que nós possamos buscar o agir do Espírito em nossa vida para que a gente seja um canal de bênçãos nas mãos do Senhor. Não permita que você seja uma pedra de tropeço, mas que você seja uma pedra vida para a edificação do corpo de Cristo.
Que Deus abençoe você. Espero que você tenha sido abençoado.